kiambotekieno, kwayeno awonso no, alandi yeto, yandinga kikongo, muna malongi magikongo, ngizulu yambote, muna malongi meto magikongo, kwayeno awonso no, alongoki, andinga kikongo, kwayeno awonso no pe, alandi yeto, andinga kikongo, tuluzolele ngiza zambote. Unu vutukila tuvutukila emalongi meto twakele mau muna lumingu lwa lutiti iwauvo nzolele mwana tete kulu yuvula nga kiuvu Mariza nga kiuvu luna kiawe Aí, papa. Tem alguém que pretende entrar, mas está a dar... Ai, my goodness. Eu acredito que tem que... Para ela voltar a desconectar. Minha irmã Mara, desconecta e volta a entrar novamente. Mutuzo Elecota. Aqui é Papa Manuel Colo. Ngalusika Menei. Lunangi Niei. Fioticaca Tata Gonçalves. Uau. E Mama Blandin. Ganangi Niei. Nanguinie. Nanguine. Tina kwa hii tina nga una malongi metu au mwene utaulenda kutulako. E papa Remi nga nanguinie. Elo, itomenanga. Yeno, eh? Mama Isa nga nanginie. Nangine tata fioti kibeni. Mavipi? Oh, wow, munaduzo lo tata nzambi. Ingeta. Unu kadi weye wow, aluvilaka neko kingana kietwe. Ve Katu. Ai, wow. Tutondele. Yeka uende wau muna malongi metu, eh? Ok, caríssimos irmãos, hoje vamos voltar a falar sobre o verbo ser. Verbo ser, vamos repetir essas aulas e depois também veremos como conjugar este verbo. Monongina, ngeye wina, yani wena, yeto twina, yeno luina, yau bena. Mana Blandin. Monongina. Monongina, ngeye wina, yandi wena, yetu twina, yeno luina, yau bena. Tutondele. Papa Manuel Colo. Monongina, ngeye wina, yanji wena, yeto twina, yeno luina, yau bena. Yeah, no, please. Tutondele.
E mama Isa. Monongina, ngeye wina, yandi wena, yeto twina, yeno lwina, yaubena. Ei, mana Isa, estás a pronunciar muito bem, mas tem que dizer monongina, ngeye Okay. wina, Na. yandi wena, yeto twina, yeno luina, yau bena. Okay. Vutukile mama, vutukila. Ilengwa. Oh, okay. Monongina, ngeye wina, yandi wena, yeto twina, yeno lwina, yaubena. Tutondele. Papa Rimi, tata ngoma, wewa vutukila. Monongina, ngeye wina, yandi wena, yeto twina, yeno luina, yau bena. Tutondele. Ok, aqui eu tenho que falar mesmo português. E o alfabeto, como se diz, o Kikongo, tem vogais como também consoante, como outras línguas. Mas a diferença que existe, aqui nós em Kikongo, temos as vogais breves e as vogais longas. E ao dissermos vogais longas, não implica dizer que tem que se escrever desta forma, né? Temos A, E, I, O, U. E temos as longas, que são A, E, I, O, U. Por que elas se comportam assim? Porque algumas expressões, se nós pronunciarmos só de uma forma, usando uma vogal, aquela breve, irá significar uma outra coisa. Vamos ver alguns exemplos de vogais breves e longos. Por exemplo, caca, yala, yela, dila, coco, cula. Nós vemos que quando a gente diz caca, estamos a nos referir do animal. Yala, estender. Yela, encher. Yela, o cheio, o encher. Dila, chorar. Então, aqui depois podemos ver algumas vogais longas, com as mesmas expressões que nós já usamos. Podemos ver caca, yala, yela, dila, coco, cula. Tá vendo? Quando queremos dizer avó, nós dissemos caca. É diferente de caca. Se dissermos caca, estamos a falar de um animal. Agora, minha avó, caca. Yala. Se não dissermos yala, é estender. Se dissermos yala, é governar. Yela, adoecer. Se disser yela, encher. Então, vamos recuar para pronunciarem. Marabela, por favor. Ndoro é língua, Isabel. Caca, yala, yela. Não.
Não. Primeira, não pronunciaste bem. Caca. Não. Yal. Caca. Mas, vou em caca. Ok. Caca. Yala. Caca. Caca. Ok. Caca. Ok. Yala. É. Yela. Dila. Baixo. Coco. Cula. Coco. Coco. Não, coco. 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 Ok. Como se fosse coisa para palavra em português. As fezes em português. Coco. Coco é macho. Não, a pronúncia. A pronúncia em que é? Kikongo? Yeah. Coco. Ok. Coco. É de cula. Cula. Expulsar. Expulsar. Também, em algumas outras variantes de Kikongo, pode-se dizer ginga ou yinga. Yinga. Okay, Expulsar também. Cula, yinga, é a mesma coisa. Papacolo. Ndore papa. Caca. Yala. Não, caca. Caca. Sim. Caca. Yala. Não, Yala. desculpa. Yala. Yela. Ok. Dila. Ok. Coco. Sim. Coco. Cula. Ok. Mama Blandine. Caca. Yala. Yela. Dila. Não, Coco. não é Yela. Yela. Dila. Coco. Cula. Sim, senhor. Tatangoma. Nkaka. Yala. Yela. Dila. Coco. Cula. Well done. Manabela. Agora vamos falar das vogais longas, por favor. Caca. Yala. Yela. Dila. Coco. Cula. Não. Mana, e devagar. Caca. Caca. Yala. Yela. Dila. É chular esse. Não é dila de chorar, é de chular. Partir braço. Também chulo. Ok. Gigolô. Sim, vai, mano. Coco. Cula. Mano. Caca. Yala. Yela. Dila. Coco. Cula.
Ana Blandine. Nkaka, Não. Caca. kaka, Sim. yala, Yala. yela, Não, atenção. Yala. Yala. yala, yala, yela, Yela. Não. Ana Blandine. Ah, Caca. Yala. kaka, Yala. yala, Yela. yela, Dila. dila, Coco. coco, Cula. cula, Caca. Mano Colo. yala, Nkaka. Caca. Nkaka. Ok. Yala. Yela. Dila. Coco. Cula. Mano Ngoma. Kaka, yala, yela, dila, coco, cula. Cula. Cula, cula. Ok. Papá Gonçalves, Hello. cula não é comer? Hey. É libertar. Comer dia. Olha, dia. Ok. Comer dia. Foste longe, hein? Mano, Devagar. Não, tá me confundir é outras línguas, né? Tipo, é outras línguas que me confundiu. olha. Tá bem. Vamos aprender. Todos nós estamos a aprender. Sim. Vamos avançar. Ok. Agora vamos nas consoantes, certo? Nas consoantes, dividem-se também consoantes simples e compostas em Kikongo. Vamos lá ver. Nós vemos aqui as nossas consoantes simples, que é B, D, F. Preste atenção, porque nela tem algumas letras que não fazem parte do alfabeto em Kikongo, né? Nessas consoantes. B, D, F, K, L, M, N, P, S, T. Quais são as letras que não estão aí? Nas consoantes Z. simples. O D? C. Z. C não tem. Não, C não Ok. tem. Só tem S. Não tem. C não tem. Ok. Então, nesta conformidade... Z. Tá bem. Seis. Nesta conformidade... espera, manos. É para dizer que nas consoantes simples, a letra C não consta. Implica dizer que tudo que estivermos a escrever em Kikongo não pode entrar a letra C. Correto? Uau. Hello. 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 Sempre que estiveres para escrever, não pode constar a letra C, porque a letra C não faz parte do alfabeto Kikongo. Ok. Agora, temos V e Z, né? Consoantes compostas. Consoantes compostas são estas em que, preste atenção, quando estivermos a escrever, quais são as letras que levam o M
antes dela. B, F e P. B, F e P. Tá entendido, né, mano? Quando estiveres para escrever a palavra muta, não podes pôr N. Quando estiveres para escrever fumo, não pode pôr N. Quando estiveres para escrever Hanzo, não pode pôr N. Agora, nós estamos em condições para corrigirmos. Falta a parte onde, como se diz, as consoantes compostas que levam N, as três que levam N. Alguém pode adiantar qual é a consoante que leva N de acordo essas as simples? Capa. Ok? Mais? É F. F. Não. G. O G. Espera. Ok. Vai G. faltar. Sim. O G. T. Não. W. Nada. Mano? W. Olha. É o V. G. Capa. E T. Entendido? As que levam M é B, F e P. Uma As pergunta, que uma levam pergunta. A palavra mfuno é com M ou com N? fumo é com M. É isso que eu disse, que essas consoantes compostas, as que levam M é o F, o B e o P. As que levam o N é o K, o G, o T e o V. Tipo um PV, né? Que diambuco? PV é com PV. M. Fulo. Então, vendo isso, vamos usar essas expressões para... vamos usar o verbo ser usando algumas frases relativamente a isso. Mana Bela diz: Omono ngina ilongoki. Omono ngina olongoki. Eu sou. Omono ngina ilongoki. Ilongoki. Ok. Omono ngina ilongoki. Omono ngina ilongoki. Ongeye wina ulongoki. Ongeye wina ilongoki. Ulongoki. Ulongoki. Atenção, vou repetir. Omono ngina ilongoki. Ongeye wina ulongoki. Eu estou a pronunciar assim, é para entenderem, porque vocês estão a tirar nota, certo? É para entenderem. Senão, eu diria assim: Monongina ilongoki.
Mas eu estou a enfatizar o mono, ngina e longo ki. Ongeye, wina, longo ki. Tata Gonçalves, Calu? por que na primeira pessoa está se pronunciada ilongo ki e na segunda começa com o longo ki? Deixa eu vou repetir novamente, mano. Para como o humano está a aprender o Kikongo, se eu suprimir, estás a ver aquilo que costuma acontecer, que acontece em inglês. Existem algumas expressões um pouco escondidas. Eu poderia dizer monongina e longoki. Monongina e longoki, certo? Ngeye una un longoki. Yandi wena un longoki. Yeto tuina a longoki. Yeno luina a longoki. Yau bena a longoki. Esta é a forma real como se escreve. E eu vou passar depois lá no que na página do WhatsApp, desta forma que eu estou a dizer. Agora, para o humano entender bem, para pisar bem as palavras, tem que dizer: o mono, eu sou estudante. Temos que pôr o que como se diz? Em inglês, o D até que é Manu. Mancolo. Mano, Adjetivo. O D. O T-H-E. artigo. Ok. Nós devemos pôr o artigo. É língua portuguesa. Artigo definido. Ok. Então, nós colocamos o U é para definir. Estás a ver, mano? Ok. É nesse sentido. Entendeste, mano? Sim, entendi. Entendi, Tata Gonçalves. Um baque sim, Tata Gonçalves. É igual, Matondo. É um tolo em Guacasi. Agostinho entrou. Quem é Agostinho? Ah, sim. Deixa eu vou quê? Disse por que está no quem? Não, ele vai entrar já, vai. Vou lá adicionar para entrar. É Papa Agostinho, que é Motegago. Que é Motegago, Tata Gonçalves, uau. Matondo, Nizamote, uau. Uau. É muito colo, ndolo, uau, ndolo. Monongina e longoki. Manabela, go ahead. Falaste Tata Agostinho. O monongina e longoki. Como estamos a fazer confusão, Manabela, como o O está a fazer confusão, leia o mesmo da forma como está, sem nenhum artigo, já? Por favor, vai. Monongina e longoki, vamos. Monongina e longoki. Ngeye wina longoki. Yandi wena ulongoki. Longoki. Ok. Yeto twina ulongoki. Alongoki. Plural alongoki. Sim, senhor. Twin alongoki. Yau bena alongoki. Papa Agostinho. Papa Colo. Tata Gonçalves. Dolo uau, tanga. Monongina ulongoki. Ngeye wina longoki. Monongina longoki. Okay. Monongina longoki. Ok. Ngeye wina longoki. Ok. Yandi wena longoki. Ok. Yetu tuina a longoki. Sim, senhor.
Yenu Luina alongo ki. Sim, senhor. Yau Bena alongo ki. Ah, bem-vinda, minha mana. Lutou muito, mas até que enfim conseguiu. Minha mana Mara. Seja bem-vinda. Boa noite. Estava a jantar e vim já aqui bem rápido mesmo para a aula. Muito obrigado, muito obrigado. Papa Agostinho. Mononguina, Ndolo. Tata Gonçalves, I'm driving straight to home. I'm on the road. Vova Munagi Congo, Munagi Congo. Yeah. Experimenta, já? Estraga mesmo, estraga, depois vamos endireitar. Aquilo que você já sabe, fala. Organiza as palavras, diz alguma coisa, depois eu vou orientar como dirias. O mono, ongeyo singa sala. Tá bem, tá bem. Papa Agostinho, nzembote o saluta tuka. O lenda vovile, hein? Munzila nzongina kusalungita tuka. Munzila anzo ngina kusalungita tuka. Dirias assim, estou a caminho de casa, estou a vir do serviço. Elo. Diz. Munzila. Munzila ngina. Kusalungita tuka. Muzila ngina kusalu kutatuka. Kusalungita. Oh, muzila ngina kusalu ngita tuka. Well done. Sim, senhor. Cadiambuco. Cadiambuco, Tata Gonçalves. Para a Mana Mara que entrou agora, nós estamos a falar do verbo ser. E não te preocupes que essa matéria terás. E aqui nós estamos a conjugar o verbo ser no presente do indicativo, na qual já passamos uns 30 minutos, mas vamos recuar. A nossa aulas, na verdade, nós não temos pressa para ir e simplesmente gostamos sempre que as pessoas entendam um pouco um pouco de noção de Kikongo. E este verbo ser nos guia naquilo que nós pretendemos. Então, aí nós começamos, como vem a tradução em português e em Kikongo, né? Está monongina, ngeyewina, yaniwena, yetotuina, yenoluina, yaubena. Este é o verbo ser no presente do indicativo. Agora estamos na parte já de conjugar. Eu sou estudante, tu és estudante, ele ou ela é estudante, nós somos estudantes, vós sois estudantes, eles ou elas são estudantes. É o que nós estamos a falar em Kikongo, só para ter uma ideia. Por favor, queremos te ouvir, Mana Mara. Leia só. Monongina. Monongina. Ngeyewina. Ngeyewina. Yandiwena. Yandiwena. Yetotuina. Yetotuina. Yenoluina. Yenoluina. Yaubena. Yaubena. Ok, muito bem. Agora, Mana Blandini, conjugue o verbo ser no presente indicativo, né? Assim nós começando da seguinte forma. Monongina inlongoki ayandinga Kikongo. Monongina inlongoki andinga Kikongo. Eu sou estudante da língua Kikongo.
Diz, Mana Blandine. Mono ngina ulongoki yandinga ya Kikongo. Atenção. Mono, ngina, ilongoki, andinga, aqui Congo. Mono, ngina, ilongoki, andinga, Kikongo. Procurem pronunciar como ngina ilongoki yandinga ya Kikongo. Andinga Kikongo. Mono ngina Andinga. ilongoki, andinga Kikongo. Andinga ya Kikongo. Vai na segunda pessoa. Ngeye wina ilongoki Ulongoki. yandinga ya Kikongo. Andinga Kikongo. Andinga ya Kikongo. Andinga Kikongo. Andinga Eu não Kikongo. quero que coloques o ya. Andinga Kikongo. Ok. A terceira pessoa do singular. Yandi. Go get it. My medication. Here you go. Yandi wena ilongoka andinga ya Kikongo. Yandi wena longoki andinga Kikongo. Yandi wena longoki andinga Kikongo. Yani Primeira wena pessoa. Enquanto uma pessoa vai dizendo, da forma que eu vou corrigindo, é para os manos tomarem nota. Da forma que nós aprendíamos mesmo inglês, tá vendo, né? Aquela pronúncia, vais apanhar e vamos avançar. Porque esse é o princípio. Daqui a 2 semanas já vamos falar aqui Congo. É isso aí. Amen. Mana Blandine. Primeira pessoa do plural, vamos. Yeto Twina. Yeto Twina Alongoki. Andinga Kikongo. Tá fazendo muito barulho. Tá ouvindo muito barulho aqui. Não tô ouvindo nada. Mano João Goma, por favor, avança. Monongina ilongoki andinga Kikongo. Well done. Ngeye Vamos. wina ulongoki andinga Kikongo. Yandi senhor. wena olongoki andinga Kikongo. Sim, senhor. Yetu tuina alongoki andinga Kikongo. Sim, senhor. Yeno luina alongoki andinga Kikongo. Yau Sim, bena senhor. alongoki andinga Kikongo. Se prestarem bem, quando a gente chega na primeira pessoa do plural, tem sempre, nós acrescentamos o A, né? Nós dissemos, Yeto Tuina alongoki andinga Kikongo. Quando estamos no singular, monongina longoki andinga Kikongo. Estão a sentir a pequena diferença, né? Agora, Papa Colondolo. Monongina longoki andinga Kikongo. Ngeye wina longoki andinga Kikongo. Yandi wena longoki andinga Kikongo. Yetu twina alongoki andinga Kikongo. Yeno luina alongoki andinga Kikongo. Yau bena alongoki andinga Kikongo. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Marabela, Vutuguila, Ndolo. Enquanto estamos a aprender, sempre que acharem necessário perguntar algo que te inquieta para poderes atingir um objetivo, pergunte mesmo. É assim que nós vamos aprender. Vamos, Manabela. Eu estou com dificuldades porque eu estou gripada.
Mas lumbo é osso, não vou mandar Kikongo. Diz só isso em Kikongo, por favor. O mono welangina. Yaye langina. Langina. Que que me vou na Kiao? Monoito. Cosu. É consulé? Não sei. Kiosi Guina. Kiosi. Estraga só para atender, tá com rir. É um mono. Kiosi. Eu outras palavras. Teu gripe, teu paludismo. Kiosi Guina Kiao. Em tudo Kiosi com Guina buanga. Tu tá com buanga. Agora, questão de febre, eu acredito que o que, como se diz, os mais velhos dizem que febre é inadial. Eu acredito que vou procurar investigar e trarei na próxima quinta-feira para entender, porque eu nunca estive de acordo com essa expressão, febre, e sei mesmo assim ou não. Vou investigar bem, depois trarei para vou dar uma boa explicação relativamente a isso. Agora vamos, Ndolo Gueto. O mono Guina Ilongo que. Estavam vos ensinar o mono, estavam a falar agora, estou falando, já não mete mais o O. Vai saber o mono Guina, vamos. É que eu escrevi já, ok. Mono Guina Ilongo que andinga que Congo. Ngeye wina unlongo ki andinga ki Congo. Yandi wena unlongo ki andinga ki Congo. Yeto tuina alongo ki andinga ki Congo. Ye no luina alongo ki andinga ki Congo. Ya ubena alongo ki andinga ki Congo. Well done. Manamara, experimenta, vamos. Monongina ilongoki andinga ki Congo. Monongina alongoki adinga ki Congo. Ngeye wina alongoki. Ilongoki. Yeah. Monongina ilongoki adinga ki Congo. Andinga. Ngeye wina ilongoki adinga ki Congo. Andinga. Yandi wena. Pode repetir, Bangosa? Ndinga. Ndinga não. Ndinga. Ok, sim, senhora. Ndinga. Ngeye wina ilongoki dinga ki Congo. Sim, senhora. Yandi wena ilongoki dinga ki Congo. Sim, senhora. Yetu wina ilongoki dinga ki Congo. Sim, senhora. Yenu luina ilongoki adinga ki Congo. Sim, senhora. Yau bena ilongoki dinga ki Congo. Sim, senhor. Agora vou voltar por uma vez para tentarem corrigir o que escreveram nas vossas notas. Mono ngina longoki andinga ki Congo. Ngeye wina longoki andinga ki Congo. Yandi wena longoki andinga ki Congo. Yeto tuina a longoki andinga ki Congo. Yeno luina a longoki andinga ki Congo. Yau bena a longoki andinga ki Congo. Vamos passar. Se tiverem dúvida, outra semana vamos voltar, mas continuar normalmente. Ok, relativamente a Manamara que chegou
tarde. Nós em Kikongo temos vogais longas e vogais breves e longas. Razão pela qual nós pronunciamos algumas palavras caca, yala, yala, yela, dila, coco, cula. Essas palavras, em outras delas que são quase parecidas, elas significam outra coisa. Por isso elas... E, por exemplo, se pretendermos dizer avó, caca, caca, governar, yala, adoecer, yela, aproveitar, ou chular, ou partir braço, dila, mão ou braço, coco, libertar, cula. E, tendo em conta que só temos 16 minutos, vamos aproveitar e dizer, olha, o slide não consigo ir buscar, mas eu vou dar um cheirinho para aproveitarmos na próxima semana a nossa aula sobre numeração. Ok. Vamos aprender só e simplesmente de 0 a 10. Vão escrevendo. 0 em Kikongo disse pavala. Pavala. Eu já disse quais são as palavras que, ao pronunciarmos, leva M antes dela, né? Por exemplo, P. Pá. Ao escrevermos pá. Pá. Pavala. Pavala. Corresponde 0. 1. Moci. 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 2. Zole. 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 3. Tatu. Tatu. 4. Ya. 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 5. Tanu. Vou repetir depois, don't worry. Tanu. 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 6. Sambanu. 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 7. Samboadia. Samboadia. 8. Nana. 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 9. Voix. 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 10. Cumi. 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 Atenção ao escreverem. Há um pormenor muito importante quando ia falando do alfabeto. A regra em Kikongo, 2 vogais não podem ser seguidas. 2 vogais. Por exemplo, nós não podemos escrever Kiala com Ia. Está a ver, né? Vamos ver aqui, eu vou escrever aqui no chat privado. Não podemos escrever Kiala assim. Conseguem ver, né? Kiala deve ser escrita dessa forma. Com W. Não. Y. Ah, com Y. Sim. Mais uma vez, as palavras que levam as consoantes, as consoantes compostas que levam o M são B, F e P. B, F e P. As que levam o N, G,
V, K e T. Outra regra, ao escreveres, não coloques duas vogais a seguirem-se. Por exemplo, essa expressão aqui. Lu, u, cu. Viram, né? O objetivo principal, quando estiveres a escrever, lute sempre fugir, quer dizer, e não colocar duas vogais seguidas. Ok. Está entendido, né, manos? Lutuku significa o quê, Tata Gonçalves? Nascer? Lutuku. Renascer. Ah, Agora, Eu não entendi Lutuku, muito bem, Gonçalves, na parte do N. As letras que podem ter o N à frente é o J, o V, o K e o T. sim, senhor. Sim. Tá certo, mano. Ah, perfeito. Ok, Mano Colo, se estivermos a falar de nascimento de Jesus Cristo, Ngutukilu Amwana Nzambi. Ngutukilu. Ngutukilo ya mwana Nzambi. É. Assim, por exemplo, essa expressão Manamara entra Ngu, tá vendo, né? Ngu, tá vendo, né? Ngu, tu e Lu. Conseguem ver, né? É aí onde nós temos que. Mano Gonçalves, assim, é Ngutukilo. Sim. É quando eu ia dizendo as palavras que levam N nas consoantes compostas. Ok. Então, sempre que estiveres a escrever uma expressão em Kikongo, em que achas que deve levar um M ou N, já não podes te confundir. Já sabes que se estiveres a escrever Mbuta, então já sabes que o B não leva N, mas sim M. Tá a ver, né? Assim. M. Sim. Bu. Buta. Se estivermos a escrever em Nzambi, algumas pessoas escrevem com M, está errado. Agora nós aprendemos que o Nzambi se enquadra nas consoantes compostas. Como ele é Z, né? Então, leva N, certo? Tá entendido, né? Nzambi não é com N. É N, tá aí, mano. Ah, ok. Ah, sim. Ok. Agora, eu vejo também pessoas a escreverem o nome Panzo, dizem Panzo. Panzo não pode ser com N, tá errado. Faz parte das consoantes compostas. E nós já sabemos que o P leva M. Ah? E qual é o significado de Panzo? Olha, na verdade, como é nome, infelizmente o Mano Panzo hoje não está no background que costuma nos suportar. Né? Então, na próxima aula, mais tarde eu vou perguntar a ele para dizer o significado do nome dele e iremos falar na próxima aula. Nem todos os nomes eu conheço o significado.
Está a nos faltar 7 minutos e nós temos uma regra de que e todos os dias temos o desafio de colocarmos provérbios na nossa aula. 2 provérbios, esse é o desafio que temos. E quem se lembra dos últimos 2 provérbios que nós falamos na aula passada? Ainda bem que está. Mas também, antes de nós passarmos os provérbios, quem tem uma questão para colocar aqui nesta nossa aula? Mas eu perguntaria em Kikongo. Nani una yekiuvu? Otuka kwenda yandiko. Não. Espera primeiro. Espera, vai dizer já o provérbio. Nani una yekiuvu? Passivoka ngiuvu lá. Quem tem uma pergunta para expor? Pergunta em Kikongo diz kiuvu. 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 Agora, perguntar diz giuvula. 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 Por isso eu estou a rimar, né? Nani, eu estou a dizer quem uma tem Yuvu pergunta se voca Yuvula para que possa perguntar Nani unaye Kyuvu passivo Kayuvula. Agora responder disse Vutula. Esse Vutula pode ser também devolver. Mas o que diferencia devolver é Vutula em Vutu. Quer dizer, responder ou dar resposta. Não vamos avançar mais. Dúvida? Quem tem dúvida? Não na Ikiuvu. Vê, que não é Kyuvu. Ok. Vê, que não é Ikiuvu. Well done. Agora, se quiserem dizer sim, tem uma dúvida. Papacolo. Elo, Kyuvungina, Kiau. Well done, sim senhor. Muito bem, Mano Colo. Muito bem. É verdade. Mana Isa, que está a tossir. Se quiserem dizer, perdão, estou a tossir muito. Por favor, dizem que como. Um dolocolo, um doloqui. Não, nós somos muitos. Atenção, nós somos muitos. Pretendes pedir perdão a todos nós. Como dirias? Para um doloco, não? Vou começar com se fosse uma pessoa, só dirias como muitos em plural sempre A. Não, se fosse singular dirias assim: um doloqui. Um doloqui. Se fosse agora, singular, plural, vou falar. Agora, como é plural, pretendes pedir perdão a nós, então tens que dizer assim: Lundoloqui. Lundoloqui. É mono. Lundoloqui é mono. Covolanguinaiau. Covolanguinaiau. Sim, senhor. Covola. É tosse. Covola. Yeah. Agora, tossir, covola. Covola. Tossir, covola. Tosse, covola. Covola. I don't see the difference in that. Oh, no. Sorry, to be honest, I don't see it. Maravilha. Covola. Não é diferente.
N. Co. Covola em Uma covola. entra N. Co. O outro co. N. Tem diferença. Yeah, but when you speak, yeah. Quando estiveres a falar da doença que tosse, diz covola. Covola. Quando estiveres a dizer que tossir, fala covola. Covola. Essa é a diferença. Ok, Mano Remy, por favor, o nosso último parábola, a nossa última parábola da semana passada, por favor. Era emutu nakwenda yandiko kumanisi kutayandiko. Espera, Mana Blandini, por favor. Vamos ver se o Mano Remy acertou ou não. O microfone. Eu O não microfone. semana passada. Mano Colo, por favor. Emutu nakwenda yandiko kumanisi kutandiko. Agora, Mana Bela, traduz. Esse provérbio quer dizer, se você não vai viajar com essa pessoa, não acaba o dinheiro dele. Ou não, em outras palavras, o provérbio diz, não acaba o que ele preparou para aquela viagem dele. É uma tradição Sim, que nós well fazíamos. done. Não estiveste na aula, não mas foi entendeste bem. O provérbio diz assim, é mútuo, podem já copiar aqui, podem escrever, já podem passar. É mútuo nakukwenda yandiko kumanisi kutandiko. É mútuo nakukwenda yandiko kumanisi kutandiko. Se a pessoa não irá viajar com ela, não acabe o farnele dele. Se a pessoa não irá viajar com ela, não acabe o farnele dele. Este provérbio aplica-se em várias formas, né? Também pode ser as mulheres. Se você não quer esse homem, então não acaba o dinheiro dele. O homem também. Se você não vai adiante com esta relação, deixa a miúda à vontade. Cada um já pode inventar a forma dele. Já? Mano Remy, o segundo provérbio, por favor. O provérbio... deixa eu ver. Embevo dikala bwakila ekila nkenga kawa kyaingi. Mano Colo, por favor. Embevo dikabwakila enkila nkenga kawa yayingi. Ok, Mana Bela, traduz. Esse nunca teve, mas acho que o doente... Não. Atenção. Não é doente. A expressão, eles estavam dizendo doente, mas não é doente. Yeah. Vou pronunciar eu. Ok. É benvo. Não é bevo. Benvo. 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 M-B. Benvo. Benvo. Benvo é um tipo de rato, porque lá na mata existem vários ratos. Vocês que nasceram em Luanda só conhecem de Bengo, aquele grande, tá vendo, né? Que aparece lá porque é ratazana. Lá no mato tem goné, tem benvo, tem bubuatsala, tem luquinza e tem mbende. E outros que eu já não estou a lembrar mais. Então, esse provérbio é aplicável no nome de um rato. Benvo. É benvo, dikabuaki lenkila,
mukuma yakenga kawayayingi. Ebemvo bikabwaki lekila mukuma yakenga kawayayingi. Agora pronunciei bem, Manabela, experimenta. Acho que ele foi lançado algo porque ele ouviu por de tanto ouvir, uma coisa assim. Tá bem, vou pronunciar. Quer dizer, bem, foi esse rato, ele ficou o quê? A cauda dele ficou avermelhada. Quer dizer, avermelhada significa envelheceu muito porque esquivou muitas armadilhas, é? Caua é um processo que se faz. Os caçadores lá nas aldeias, antes de arrumarem as ratoeiras, eles colocam, logo já, pegam a mandioca, partem, né? Colocam em certos lugares para que os ratos se acostumem a ir lá. Depois, quando colocarem a ratoeira, eles vão lá para morrerem nessas ratoeiras. Então, este rato, ele envelhece muito porque ele esquivou muito esses caua. Okay. Entendido, né? Hello, Mbakisi. Cada um pode aplicar já na sua vida prática, né? Se você não gosta de obedecer mesmo conselhos, não vai chegar velho. Ok, então, e estamos prestes a terminar. Vamos no provérbio de hoje. Podem escrever. Matumangulu kamatuanga mungwako. Os pés do Matu. Matu. Mangulu. Kamatuanga mungwako. As orelhas do porco. Matumangulu. Kamatuanga mungwako. Sale. Mungwa sale. Matumangulu. Os pés do porco. Kamatuanga mungwako. Não apanha sale. Alguém pode traduzir? Os pés do porco não apanham sale. Orelha. Pés, é orelha. As orelhas. As orelhas fizeram o quê? Malu. Sim. Matu Eu não disse apanha matu. sale. Orelhas do porco não ficam salgadas. Ok, não ficam salgados. Quem pode traduzir? O que quer dizer isso? Aquelas pessoas incorrigíveis é que são chamadas de matumangulu, kamatuanga mungwako. Prontos? Como podemos dizer que... Antes. Fala, mano. Não, como quer dizer, não repreender um arrogante. Os arrogantes não são repreendidos. Quer dizer, aquelas pessoas incorrigíveis. Quer dizer, é a orelha do porco. Você pode dar conselho hoje, pode dar conselho amanhã, não acata. Então, matumangulu, matuanga mungwako. Agora, o último é lá o Zebange Yenga. É lá o Zeye Bange Yenga. O maluco sabe ver o obstáculo. Obstáculo, é. Can you repeat again, please? É lá o Zeye Bangeyenga.
Zeyebanga yenga. Yenga é abismo. Obstáculo. Abismo. Tava aquelas Thank ravinas, you. né? Aquelas ravinas que estão a sair lá no que? No Mucaba, no que, como se diz? No Quimbele, no Buengas. Ok. Mayenga. Ok. Tutondele, tuzoele manisa emalongi meto. E unu katunaku kimosi ko papa panzu, nzembote, domingo lukuiza kala kimosi. Por favor, quem tiver dúvida, vocês têm meu WhatsApp, manda um áudio, qualquer coisa, estou sempre disponível, tá? Por favor, vamos aprender e promovermos a nossa língua. Devagar e bem. Tutondele, tuyangale, bikinzambi, kakalayeto. Manamara, por favor, não fuja mais, já? Participe sempre. Não vou fugir mais. Hoje não fiz muitas perguntas porque é a primeira aula, mas na próxima aula já terei mais perguntas e já entendi o ritmo também. Muito obrigada. Tá bem. Então, Dele. Oh, kariamu, tu depois tu yangalale com a Ingi. Tu sabe que eu botei. Toma sala aqui, amor. Onde ele está, Gonçalves? Toma sala. Onde ele?